Fala, meus amigos e minhas amigas. Uma verdadeira bomba pode explodir em Brasília e atingir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pelo menos é o que se comenta nos bastidores do Planalto e também o que se comenta na imprensa. Consolida-se a impressão de que há menos Messias do que Master por trás desse azedume do Davi Alcolumbre. Além da fraude de 12,2 bilhões no Banco de Brasília, o banco estatal aqui de Brasília, a Polícia Federal está investigando os negócios do banqueiro Daniel Vorcaro, que foi preso nesta semana, em 18 fundos de previdência de estados e municípios. E entre as caixas registradoras que estão sob suspeição, está a da Amprev, Previdência dos Servidores do Amapá. E quem dirige essa entidade é um personagem chamado Josildo Lemos, que é um apadrinhado do Davi Alcolumbre. Então, ali no Palácio do Planalto, suspeita-se que vem daí os chiliques do Alcolumbre. Então está lá o chefão do Senado se queixando nos bastidores de não ter recebido um telefonema do Lula. É como se o Brasil fosse um Amapá hipertrofiado e nesse país alternativo o Lula seria um usurpador de escolhas que o Alcolumbre acha que deveriam ser dele. Pasmem vocês, estaria o Davi pautando tudo isso que foi debatido nos últimos dias? Por exemplo, a pauta bomba que envolve a aposentadoria dos agentes de saúde e endemias, que vai causar um rombo fiscal ao governo de 20 bilhões de reais. O PL da devastação. Já ele vai promulgar a questão do aumento no número de deputados federais, que foi um outro veto do Lula. Vai colocar a PEC da reeleição. Então a questão de Jorge Messias é apenas cortina de fumaça. O que o Alcolumbre quer? Que o Lula pare as investigações? O Lula não controla a Polícia Federal é uma instituição despolitizada e é por isso que ela está funcionando. No governo Bolsonaro, talvez muitos políticos gostaram, porque Bolsonaro trabalhou para desestruturar a PF. E foi o que o Derrite tentou fazer juntamente com Hugo Mota na Câmara dos Deputados. 2022 nós aprendemos, ou seja, antes da nossa gestão, cerca de 700 milhões de reais de bens e valores do crime organizado. 2024 foram 6 bilhões e 400 milhões do crime organizado. Até os ministros do Supremo Tribunal Federal, falei em vídeos anteriores, Gilmar Mendes, decano, ficou assim sem entender nada. Essa reação do Alcolumbre, por conta do Messias, é descabida, desproporcional e irracional. O ministro Flávio Dino também. Até o ministro André Mendonça ficou chateado. Aí se prejudica um país, porque esse PL da devastação, por exemplo, vai trazer prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, e ele foi conduzido pelo agro-reacionário. E mais uma vez os indígenas estão vulneráveis. O Lula vetou 63 artigos do projeto de lei. Dos 63 vetos, o Alcolumbre e a turma dele, eles derrubaram 56. E ainda podem derrubar os outros vetos. Olha só o que a Marina Silva falou. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação, no plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas. Sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. Tá aí a fala de Marina Silva. E eu digo uma coisa aos líderes da esquerda brasileira. Se eles continuarem com esse tipo de comportamento prejudicando a sociedade por conta de interesses pessoais, o povo deve ir às ruas, e eu conclamo aqui os artistas que se empenharam contra a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Não foi o Senado que derrubou a PEC da bandidagem, foi o povo nas ruas. Político só tem medo do povo nas ruas. E é bom que nós aqui já comecemos a nossa mobilização nacional digital nas redes do Alcolumbre. Ele não pode fazer o que está fazendo e pensar que ficará impune.
Hoje, sexta-feira, uma grande notícia. E observem o oportunismo do Hugo Marmota, presidente da Câmara dos Deputados. Lula comemorou números avassaladores divulgados no final do mês de dezembro. O desemprego estava em 5,6%, caiu para 5,4%. É o menor índice dos últimos 13 anos. Todos os índices econômicos no Brasil estão fortalecidos. É um recorde atrás do outro. O presidente Lula celebrou os números e exaltou tanto o desempenho da economia quanto o papel da população trabalhadora. Em publicação nas redes sociais, afirmou: o Brasil renovou mais uma vez a menor taxa de desemprego da série histórica. Em 2025 já foram gerados mais de 1.800.000 novos empregos com carteira assinada, fruto do trabalho sério do governo do Brasil, que segue fortalecendo os setores produtivos e estimulando o investimento, garantindo uma economia forte, e do esforço de educação do povo trabalhador, que todos os dias move este país e aproveita cada nova oportunidade para construir um futuro melhor. Então é por isso que eles estão desesperados. Fiquem mais, fiquem mais. Hugo Mota resolveu destravar a PEC da segurança. Anunciou uma reunião para a semana que vem, já conversou com o relator, o tal do Mendonça Filho. Eu, particularmente, não acredito neste parlamentar, neste deputado. A PEC da segurança propõe a federalização do combate ao crime organizado. Apenas a título de informação. E vem aí também, na semana que vem, um projeto que estava esbarrando no lobby, que vai combater justamente o devedor contumaz. E eu queria aqui tranquilizar algumas pessoas, porque tem muita gente que se confunde. Devedor contumaz não é aquela figura que está passando por problemas financeiros. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O devedor contumaz, ou os devedores contumazes, têm associação direta com o crime organizado. É um modelo de fraude estruturado. É um modelo para fraudar o Estado, corroer o Estado e oxigenar o crime. O apelo que eu deixo aqui pela enésima vez é um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos. Nós aperfeiçoamos o texto. Nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo. Lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1% nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência, de atividade ilícita. Vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte, que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Uma lei muito equilibrada. Se não fosse isso, não teria passado por unanimidade no Senado Federal. Vou falar agora de uma mentira safada que a velha mídia está propagandeando para enganar o eleitorado, para enganar as pessoas. Envolve o Eduardo Bolsonaro e eu vou trazer também um vídeo da jornalista Daniela Lima. Eu peço que você curta esse vídeo, comente. É muito importante o teu like para que nós possamos alcançar mais pessoas. O YouTube entende o conteúdo como relevante e recomenda para outros internautas. Se você não é inscrito, se inscreve aí para a gente bater a meta de 1 milhão, a tão sonhada meta de 1 milhão de inscritos. Tá bem pertinho, ajuda aí. Vamos para cima e vamos fortalecer a nossa comunidade. Lembrando que ao final do vídeo eu tenho um recado especial para você começar a entrar no mercado digital e trabalhar de casa pelo celular ou pelo computador. Mas sem delongas, prosseguindo. Eu abri o site do jornal Folha e vi a manchete: Eduardo Bolsonaro admite apoiar Tarcísio para a presidência da República. E vi em outros sites e blogs. Aí me indaguei. Onde foi que ele admitiu que votaria no Tarcísio para presidente da República? Li a matéria, no UOL. Eu assisti parte da entrevista e o trecho em que ele foi indagado pela jornalista sobre a questão que envolve o Tarcísio. E, sinceramente, diante daquela resposta, você chegar para o seu leitor e anunciar que Eduardo admite votar em Tarcísio ou Eduardo anuncia apoio a Tarcísio de Freitas, é brincar com a inteligência dos brasileiros. Por mim, o Tarcísio pode ser candidato. Eu queria até que a chapa fosse Tarcísio e Flávio, para a gente eliminar da vida pública, através do voto, essas duas figuras abomináveis. Mas eu vou mostrar a resposta do Eduardo Bolsonaro, porque a gente precisa trabalhar com a verdade. Letícia, onde Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. É por isso que a gente cresce tanto nas redes sociais, porque nós somos autênticos e falamos a verdade, aquilo que muitos consideram sincericídio. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar
falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer